E vou preparar os lugares, e quando eu for, eu vos preparar o lugar. Eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a certeza e a convicção que nos leva a conduzir cada dia e palmilhar na presença de Deus, buscando o Senhor. Amados, o Evangelho tem que produzir em nós esse sentimento. Eu não sou dessa terra, eu não pertenço a esse lugar. A vida é transitória, é passageira. Nós não podemos criar raízes aqui e achar que vamos viver para toda a eternidade aqui na terra. Não. Nós estamos apenas de passagem. E durante o tempo da nossa existência, nós devemos buscar em Deus ter o testemunho como sal da terra, como luz do mundo, impactar a nossa geração. Cada geração tem a sua própria responsabilidade. E nós, como igreja, temos a responsabilidade nesse ano de 2023. Estamos findando o ano. E diante de nós, todos os desafios que estão diante de nós, queridos, é conosco que Deus está contando. É conosco. Eu quero só trazer uma reflexão na nossa horário, já está encerrado, está fechando. Mas eu queria que você abrisse a tua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 1. Mateus 1 e 1. Estamos em uma semana natalina. Segunda-feira é Natal, amanhã nós teremos o nosso culto aqui, celebrando o nascimento do Senhor Jesus. Eu queria só falar um pouquinho sobre isso. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Coloca agora para mim Isaías capítulo 59, verso 2. Desculpa, é 53. 53, 2. Falei tão rápido e mudei. 53, 2. Isaías profetizou dizendo assim, irmãos, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Isaías é um profeta messiânico que está profetizando sobre o Messias. E ele diz que o Messias era como um renovo, como um broto. Aleluia! Que está surgindo, ele diz, é como raiz que sai de uma terra seca. A terra seca não tem nutriente, a terra seca, ela não tem produtividade. Jesus é a raiz que brota onde não tem possibilidade de brotar. O que isso ensina para mim e para você? Agora voltamos para Mateus capítulo 1. Escuta, quando eu olho para o Evangelho de Mateus, no seu primeiro capítulo, e aqui há uma descrição genealógica, isso mostra exatamente aquilo que Isaías havia profetizado. Jesus, ele nasceu em meio aos seus ascendentes, de pessoas falhas, cheias de defeitos, de erros, e ele, santo, perfeito, nossa esperança, o nosso Salvador, que não pecou, ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, mas ele traz uma raiz de homens ímpios, perversos, cheios de falhas, cheios de defeitos. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, o Filho de Deus, o Deus eterno. Ele tem a sua ascendência em Davi, filho de Abraão. Dois grandes homens do Velho Testamento, mas homens imperfeitos. Davi, sim, Davi foi um homem que foi conclamado como alguém segundo o coração de Deus, porém, todavia, Davi também foi um homem que adulterou, um homem que matou. Abraão é o pai da fé. Abraão foi um homem que se tornou o pai de multidões. Porém, Abraão teve o seu pai idólatra, viveu no âmbito da idolatria. Abraão, ele mentiu. Sim, filho de Davi, filho de Abraão, mas seus ascendentes tinham erros, pecados, falhas. Se Paulo
olharmos aqui, no verso 2, diz a Bíblia: Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. O 3 diz: e Judá gerou de Tamar Pérez e Zerá, e Pérez gerou Esrom, e Esrom gerou Arão. Esse versículo 3 não era para estar na genealogia de Jesus. Do ponto de vista humano, isso não poderia estar ali, porque mancha a genealogia de Cristo. Se isso é terra seca, irmãos, talvez você não possa lembrar da história. Eu vou só trazer a tua memória. Quem é Judá? Judá é filho de Jacó. Mas Judá, quando seu filho, ele se casou-se com Tamar, ele era ímpio, Deus o matou. E aí, por uma questão de lei, o filho, o irmão, foi dado por esposa Tamar, e também era ímpio, Deus o matou. Aí ele será o terceiro filho. Aí Judá não deu o terceiro filho dele para Tamar. Ela não era uma viúva negra, não era ela que matava os seus maridos, eram os filhos de Judá que não prestavam, e Deus o matou a todos os dois. E aí essa mulher, Tamar, ficou ali solitária, sozinha, e ela pregou uma peça no seu sogro. Sim, irmãos, pecado. Ela se vestiu de prostituta, se deitou. Você lê a história lá no capítulo 38. Se deitou com Judá. Ela engravidou-se. E aí quando, em meio a uma trama, né? Uma trama que está lá descrita na palavra. Quando ela engravidou-se, o seu sogro deitou-se com ela, porque ela se fingiu ser uma prostituta numa cidade onde o seu sogro chegava. E ele deixou o seu bordão, deixou alguns usos pessoais dele como pagamento do serviço da prostituta. E depois, quando Tamar apareceu grávida, Judá então mandou: tem que apedrejar, essa mulher é pecadora, essa mulher tem que ser apedrejada. Ela disse: olha, é o seguinte, eu tenho aqui alguns pertences de quem é o pai da criança que está me ouvindo. E aí então, diante de todos os anciãos, ela mostra: conhece isso? E ele teve que dizer: ela é mais justa do que eu. Ela é mais justa do que eu. Querido, ser um caso de incesto. Um sogro que se envolveu com sua nora. É podre, pecaminoso, horroroso. Mas é uma terra seca, de onde Jesus nasceu. E quando eu olho para isso, eu vejo o Deus que reconstrói famílias, o Deus que trabalha corações quebrados, arrebentados. Ele pega a terra seca e faz chover no orvalho dele, e dali brota a vida. Aleluia! Jesus é a marca de vida que traz para nós. É por isso que ele disse: eu sou a vida, caminho, verdade e vida. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Lá está essa mancha na genealogia de Jesus. Quando você avança um pouquinho mais, o verso 5 diz: Salmão gerou de Raabe a Boaz. Meu Deus, como assim? Isso não podia estar ali. Se no verso 3 nós temos uma mulher que se prostituiu com seu sogro, no verso 5 nós temos aqui uma mulher cananeia que era prostituta, e está na genealogia de Jesus. Raabe, lá em Jericó, ela era ali tanto uma prostituta como alguém que cuidava de um bordel, mas ela está na genealogia de Jesus. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Há um Deus que perdoa vidas, que liberta a vida, que transforma a vida. Raabe abraçou a fé dos israelitas. Raabe abandonou os seus deuses, abandonou a sua idolatria, abandonou o seu pecado para viver no meio do povo de Israel. E Deus honrou ela, colocando ela na ascendência do Senhor Jesus. E quando nós olhamos que terra seca de onde Jesus veio, é porque Deus transforma, irmãos. Mas esse verso 5 tem um outro problema. E Boaz gerou de Ruth a Obed.
nossa irmã Ruth. Ruth é a Moabita. Quando você lê lá no Velho Testamento, é um decreto de Deus. Nenhum Moabita e nenhum Amonita habitará na congregação do Senhor. Está rifada, está fora, não podia estar no meio da congregação. Está na genealogia de Jesus. Quem são os Moabitas? Quem são os Amonitas, pastor? Refrescando a memória. Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, Ló sai com suas filhas. E ali há um caso de incesto. Nasce ali os Moabitas e os Amonitas. Escuta, é no meio desse antro de pecado, é no meio desse antro de tantas coisas podres, que Deus faz nascer o teu filho para mostrar que a pureza veio do céu. Ele é santo, santo, santo. E ele conserta a vida, ele conserta lares, ele conserta a família, ele põe ordem aquilo que está em desordem. Ele nasceu para corrigir os seres humanos. Ele é a luz no meio das trevas. Em meio a toda essa podridão de trevas, a luz ganhou. Glória a Deus. Em todo caso, quando nós olhamos o verso 6, o Espírito Santo fez com que Mateus escrevesse e dissesse: olha, Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão. Mas o Espírito Santo faz questão de marcar. Por que não apaga? Por que não esquece o problema? Não. É para mostrar para mim e você. Deus perdoa, marcas ficam indeléveis. Mas ele continua mostrando isso. É graça, 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 é graça. Davi gerou Salomão. Mas tem um detalhe. A ascendência de Jesus tem uma mancha, tem uma marca de adultério e de assassinato. Porque Betseba era mulher de Urias. E Urias perdeu a vida. Urias, ele morreu porque Davi se envolveu com essa mulher, engravidou ela, e depois, para esconder o seu pecado, ele mandou matar Urias. O filho desse pecado morreu. A sentença que o profeta Natan disse: olha, meu filho que nasceu vai morrer. Mas Davi assumiu Betseba, casou-se. Mas quando eu olho para isso aqui, eu vejo a graça tão profunda, tão tremenda. É que em meio a todas aqueles filhos que Davi teve, Deus escolheu Salomão, para que através dele viesse a genealogia do Filho de Deus. Aleluia. Pastor, mas não pode, pastor, está errado. Sim, concordo com você. Do meu ponto de vista, é improvável, é completamente algo que é repugnante olhar para tudo isso. Ele tomou a mulher do outro. Mas a graça de Deus, irmãos, é tão tremenda. O perdão de Deus é tão absoluto. Confunde o céu e o inferno. Porque graça não tem como definir. Nós falamos que é amor imerecido. É algo que você não merece, mas é muito mais que isso. A graça é indecifrável. Porque quando eu olho para essas famílias, eu digo: Deus, isso é um lixo. Mas Deus faz com que o filho dele nasça dessa terra seca e brota a vida. O Deus eterno, ele habitou entre nós, nascendo de tudo isso. E isso aponta para mim, para você. Não importa onde você nasceu, não importa o que seus pais fizeram, não importa quanto errado tenha no núcleo da tua família, você pode bater no peito e dizer: se Jesus mora em mim, a minha vida vai ser diferente. O Evangelho transforma a minha família, o Evangelho muda a minha história. Não importa a marca que ficou, não importa como ficou conhecida a minha família. Quando Jesus entrou, agora é tudo diferente. Agora tem uma marca nova, tem um tempo novo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para aquelas que estão diante de mim. Eu vou prosseguir para o alvo, porque tem um alvo eterno para mim e para você. Glória a Deus. Se coloque de pé. Tem um tempo novo que Deus quer trazer para a tua família, para o teu lar. O inimigo não pode viver de acusação. Não. Ele não pode ser crente, ela não pode ser crente.
O Senhor apagou todos os nossos pecados. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós fomos lavados, purificados, santificados. Nós somos uma nova criatura. Aleluia. Eleva chorando, eleva chorando. Ai, cantovas tremahande como ele se levantou. Agradeça a Deus porque Deus te salvou. Deus te alcançou. Ele te encontrou lá no charco, lamaçado de pecado. Ele estendeu as suas mãos. Ele te arrancou. Ele te lavou, te purificou, te deu um banho de graça. E é por isso que você hoje pode ser chamado de filho. É por isso que hoje você pode servi-lo, adorá-lo. É por isso que você pode adentrar na presença dele. Que o cetro de justiça dele está estendido para mim e para você. E ele diz: vem, filho, vem, entra na minha presença, me adore, me louve. Eu te recebo. Pai eterno, eu quero te bendizer, Senhor, porque nós não éramos merecedores. Nós não éramos dignos, Deus, mas a tua graça nos alcançou. Alcançou a nossa família, alcançou a nossa casa, alcançou esta igreja. E nós te bendizemos, te enaltecemos. Obrigado, Deus, porque o Senhor quebrou os grilhões da morte. O Senhor quebrou os grilhões do pecado. O Senhor nos libertou e hoje estamos livres. Livre para te servir, livre para te adorar, livre para caminhar na tua presença. Eu oro, Deus, por aquelas famílias que ainda estão vivendo essa marca do pecado, que ainda estão, Senhor, sofrendo com as consequências. Senhor, libera agora uma palavra de graça. Libera agora uma palavra, Senhor, de libertação, de transformação. Eu repreendo todo o poder do pecado. Eu repreendo todo o poder do inimigo sobre este lar, sobre esta família. Deus, alcança essa casa com libertação, com transformação. Que seja repreendido todo o poder das trevas, toda a escravidão de Satanás caia por terra, pelo poder do nome de Jesus. Senhor, faz irradiar a tua luz, faz irradiar a tua luz. Brilha, Jesus, brilha, Senhor, brilha nesse lar, brilha nessa família, brilha nessa casa, Deus. Que a tua igreja venha brilhar em Évora, Senhor. Senhor, que essa vizinhança seja alcançada, Senhor, no teu evangelho. Senhor, que vida seja alcançada, Senhor, pelo poder do teu nome, Senhor, que essa cidade seja impactada com o poder do teu evangelho. Que no nome de Jesus, essa nação se renda a ti, se prostre diante de ti, diante do poder do nome de Jesus. Assim nós oramos, Senhor. Dá-nos um restante de noite abençoado na tua presença. Despeça-nos, Senhor, debaixo da tua potente mão. Em nome de Jesus. Amém. Estenda as tuas mãos. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo permaneçam sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre. Todos digam comigo amém. Deus os abençoe, queridos, em nome de Jesus. Vai em paz, vai na bênção. Lembrando aos irmãos, amanhã não é às 19 horas, é às 18h30 que começa o nosso culto. E o nosso